O zumbido suave do ar-condicionado era o único som que preenchia o quarto mal iluminado. O peso de uma febre pressionava o corpo de Eric Miller como um cobertor sufocante. Sua pele estava pegajosa, sua cabeça latejava com um pulsar rítmico de doença. Ele mal conseguira se levantar da cama quando percebeu que algo estava errado. O outro lado da cama estava frio, frio demais. Laura tinha ido embora. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ele alcançava o celular na mesinha de cabeceira, pescando contra a luz azul intensa da tela. Ele esperava uma mensagem dela, algo, qualquer coisa que explicasse porque ela não estava em casa. Mas não havia nada, nem mesmo uma ligação perdida. Uma sensação profunda e inquietante se enroscou em seu estômago. Ele tossiu, forçando seu corpo dolorido a se sentar, e abriu o aplicativo de compartilhamento de localização que eles haviam instalado anos atrás, quando confiança não era apenas uma palavra, mas uma base. A tela atualizou e seu fôlego ficou preso na garganta. Aeroporto Internacional de São Francisco. Seu coração deu um salto. Ela foi embora sem me avisar. Uma pontada aguda de desconforto cortou sua névoa febril. Talvez fosse uma viagem de trabalho, talvez uma emergência. Talvez. Suas mãos se moveram quase sozinhas enquanto ele abria as mensagens de texto deles e digitava rapidamente: onde você está? 3 pontinhos apareceram, depois sumiram, depois apareceram novamente. Finalmente, uma mensagem surgiu: Laura em uma viagem com amigos. Não me ligue. Sua mente ficou em branco por um segundo. Seus dedos apertaram o celular. Uma viagem com amigos, e ela nunca nem mencionou isso. Seu pulso acelerou enquanto ele encarava a tela, pensamentos correndo. Ele queria acreditar que havia uma explicação inocente, mas a forma como ela escreveu, curta, desdenhosa, um comando em vez de uma resposta, fez seu peito apertar. Ele engoliu em seco, tentando organizar seus pensamentos antes de responder: você nunca me contou. Outra pausa, então a resposta dela: porque não é importante. Não é importante. Uma estranha dormência se espalhou por seu corpo, mais pesada que a febre, mais fria que suas roupas encharcadas de suor. Ele encarou aquelas palavras, desejando que mudassem, que significassem outra coisa, mas elas estavam lá, sem vida e cortantes. Ele respirou fundo. Laura, somos casados. Claro que é importante. Uma pausa mais longa dessa vez. Então, finalmente, não quero que você me incomode. Incomodá-la. Uma sensação arrepiante subiu por sua espinha. Seus dedos se moveram antes que ele pudesse impedi-los. Porquê? A resposta veio quase instantaneamente: porque estou te traindo e você está atrapalhando. O mundo girou por um longo momento sem ar. Tudo o que ele conseguia ouvir era o silêncio ensurdecedor do quarto. O peso das palavras dela o pressionava, esmagando, sufocando, roubando cada último fiapo de calor do ar. Não era uma brincadeira. Laura não era do tipo que brincava assim. Sua boca ficou seca. Ela tinha ido embora. Ela tinha planejado isso. Ela nem se dera ao trabalho de esconder. Eric deixou o celular escorregar de seus dedos para a cama, seu peito subindo e descendo em respirações rasas. Sua mente gritava para ele reagir, jogar algo, ligar para ela, exigir uma explicação, mas algo dentro dele já havia se despedaçado. A dor era branca e quente, queimando através de suas costelas, agarrando sua garganta. Ele queria gritar, queria perguntar porquê, mas então algo estranho aconteceu. A dor não ficou. Não se acomodou. Queimou e então endureceu. Lentamente, Eric alcançou o celular novamente. Seu aperto não tremia mais. A febre parecia distante agora, um ruído de fundo para a tempestade que crescia dentro dele. Ele encarou a tela, a última mensagem dela, e então, bem devagar, um pensamento se formou: ela acha que venceu. Seus lábios se entreabriram em algo que não era bem um sorriso. Ela não faz ideia do que está por vir. A casa estava silenciosa. O brilho fraco das luzes da rua mal alcançava a sala, lançando sombras alongadas pelas paredes. O relógio na parede tic-taqueava monotonamente, marcando a passagem de mais uma hora sem sono. Eric estava sentado à sua escrivaninha, os dedos congelados acima do teclado. As palavras na tela de seu celular queimavam em sua mente como ferro quente: estou-te traindo, você está no caminho. Ele lera a mensagem 100 vezes, e cada vez parecia uma nova facada no estômago. A febre havia diminuído, substituída por algo mais frio, mais afiado. A dor em seu corpo não importava mais. O que importava era o que vinha a seguir. Ele não ia gritar. Não ia quebrar coisas. Não, isso seria fácil demais, previsível demais. Em vez disso, ele sorriu, um sorriso lento e calculado. Se ela achava que podia humilhá-lo, descartá-lo como um casaco velho enquanto desfilava por aí com o ex dela e seus amigos, ela o subestimara.
Ele passara anos construindo firewalls, criptografando dados sensíveis, protegendo redes contra as ameaças mais astutas. E agora ele estava voltando essas habilidades para algo muito mais pessoal. Ele abriu seu laptop, os dedos movendo-se rapidamente pelo teclado. Primeiro, acessou a conta de e-mail que ela nunca soube que ele havia invadido meses atrás, seu próprio sistema de alarme silencioso, um hábito nascido da curiosidade, não da desconfiança, pelo menos era o que ele dizia a si mesmo na época. Agora, era uma arma. Em minutos, ele tinha os detalhes, um resort 5 estrelas na Califórnia, uma suíte à beira-mar, uma reserva em nome dela. A lista de hóspedes. Sua respiração falhou ligeiramente quando viu. O ex dela, Jason, estava lá. Isso era esperado. Mas havia outros. 3 outros homens. Não apenas amigos, não. Esses nomes eram desconhecidos. Sua mandíbula apertou. Não era apenas uma reunião. Era algo completamente diferente. Uma parte dele queria pegar um avião, invadir aquele resort e confrontá-la. Mas isso seria impulsivo, infantil. Não, ele precisava de precisão. Eric respirou fundo e recostou-se na cadeira. Ele pensou em todas as vezes que ela o olhou nos olhos e mentiu, em cada aceno desdenhoso quando ele perguntava sobre suas noites tardias, em cada sorriso forçado nos jantares deles enquanto ela provavelmente mandava mensagens para outra pessoa por baixo da mesa. Ela o tratara como um idiota. Era hora de devolver o favor. Ele estalou os dedos e abriu um terminal seguro na tela. Seu primeiro movimento foi simples, acessar o e-mail dela. Alguns toques no teclado depois, ele estava dentro. Lá estava, o e-mail de confirmação do resort, bem organizado em uma pasta chamada Pessoal. Ele deu um sorriso irônico. Vamos torná-lo um pouco menos pessoal, que tal? Algumas modificações, um redirecionamento sutil dos e-mails dela, e agora cada mensagem que ela recebia, atualizações de reservas, alertas, ele também veria. Então, ele passou para o histórico bancário dela. Não estava interessado em pegar o dinheiro dela, não. Dinheiro não era o objetivo. Mas ver suas transações, isso era valioso. Ele identificou reservas em spaspas, jantares em restaurantes caros, aluguéis de iates. Ela estava vivendo como rainha enquanto ele estava doente na cama. Seu pulso permaneceu estável, mas havia uma intensidade em seu foco agora, como uma lâmina afiada deslizando pela borda de sua mente. Ele abriu as redes sociais dela, postagens privadas escondidas dele. Alguns truques e, de repente, ele viu tudo. Lá estava ela, posando à beira da piscina em um biquíni minúsculo, drink na mão, cercada por Jason e seus supostos amigos. A legenda, finalmente alguma liberdade. Seus dedos se fecharam em um punho tão forte que suas juntas estalaram. Liberdade. Não, ela não merecia liberdade. Ela merecia caos. Ele se inclinou para frente, sua expressão vazia, os olhos refletindo o brilho da tela. Era hora do primeiro movimento. Ele pegou o celular e digitou uma única mensagem. Aproveite sua viagem, Laura. Amanhã tudo muda. Ele apertou enviar. Então esperou. 1 minuto passou, depois 2, e então seu celular explodiu com notificações. Primeiro uma ligação perdida, depois outra, depois mais uma. Em 30 minutos, havia mais de 20. Quando a noite se aprofundou e o silêncio se instalou novamente, o número subiu para 118. Ela estava em pânico. Ótimo. Isso era apenas o começo. O ar estava carregado de música, risadas e o cheiro de água salgada. A piscina infinita do resort brilhava sob o brilho dourado das lanternas penduradas, lançando reflexos dançantes pelo deck. Laura estava no centro de tudo, coquetel na mão, sorriso impecável no rosto, aproveitando a atenção dos homens ao seu redor. Ela já havia esquecido a mensagem ameaçadora de Eric. Provavelmente era apenas uma ameaça vazia, uma tentativa desesperada de fazê-la se sentir culpada. Mas então algo mudou. Começou com uma única notificação. Seu celular, que estava descansando sobre uma mesa de mármore ao lado das espreguiçadeiras, acendeu. Depois novamente, e novamente. Em segundos, estava vibrando descontroladamente, uma avalanche de alertas chegando. Laura franziu a testa e alcançou o aparelho. Seus dedos mal tocaram a tela quando a primeira mensagem apareceu. Você é uma mentirosa nojenta. Seu fôlego ficou preso na garganta. Depois outra, está orgulhosa de si mesma. E mais uma, espero que tenha valido a pena. Seu coração começou a bater forte. Ela rolou a tela para baixo, suas unhas perfeitamente cuidadas tremendo enquanto percebia que não eram apenas textos aleatórios. Eram de seus amigos, de pessoas que nem estavam na viagem, e pior, havia dezenas, não, centenas deles. Um suor frio brotou em sua espinha.
Ai, você está bem. A voz de Jason a trouxe de volta. Ela olhou para cima, os olhos correndo pela festa. Tudo ainda seguia como de costume, música tocando, copos tilintando, pessoas rindo. Ninguém mais sabia o que estava acontecendo ainda. Laura forçou um sorriso. Sim, só um segundo. Ela se virou, afastando-se mais para as sombras, sua mente acelerada. Então ela viu. Sua conta no Instagram estava aberta, mas algo estava errado. Sua última postagem, a dela na praia com um drink na mão, legendada "Vivendo minha melhor vida", ainda estava lá, mas agora havia um comentário fixado no topo. Não era dela. Quantos homens uma mulher pode enganar ao mesmo tempo? Vamos contar. Seu estômago despencou. E então, a pior parte. Ela rolou a tela para baixo e suas próprias mensagens privadas agora estavam públicas. Cada conversa furtante, cada desculpa falsa, cada mentira. Capturas de tela de seus chats com Jason, com outro homem, e outro. Ela engasgou, as mãos cobrindo a boca. Não era apenas sua conta. Seus e-mails, seus textos, tudo fora exposto. Alguém, Eric, havia invadido tudo. Então vieram os gritos. Laura. Sua cabeça virou justo a tempo de ver Jason marchando em sua direção, o celular na mão. Seu rosto estava contorcido de fúria, sua confiança normalmente suave despedaçada. Você acha isso engraçado? Ele latiu, segurando a tela. Ela mal teve tempo de reagir antes que outro homem, Ryan, um dos amigos mais próximos de Jason, aparecesse ao lado dele, o rosto igualmente furioso. Laura, que diabos é isso? Eles tinham visto tudo. Jason empurrou o celular em direção a ela, exibindo uma mensagem, uma captura de tela de Laura dizendo a outro homem, poucos dias antes, que Jason era apenas um jogo para ela, que ele era um idiota. A respiração de Laura ficou curta. Ela podia sentir as pessoas ao redor diminuindo o ritmo, os olhares se voltando para ela. Jason, eu não. Ele rosnou, você me disse que eu era diferente, que você não era mais assim, que eu podia confiar em você. Ela abriu a boca, mas sua voz não saiu. E Ryan? Jason zombou, balançando a cabeça. Você estava flertando com ele também enquanto estávamos aqui. Laura virou-se, implorando, Ryan, isso não. Mas Ryan já tinha o celular dele levantado. Eu recebi as mensagens, Laura, ele disse friamente. Suas próprias palavras, bem aqui. Era uma sentença de morte. O mundo perfeito e intocável que ela construíra para si mesma estava desmoronando bem na frente dela. E o pior, todos estavam assistindo agora. A festa desacelerou, as vozes se calaram, os olhos se estreitaram. Ela podia senti-los. Os sussurros rastejando pela multidão, o que está acontecendo? Espera, ela está traindo ele. Nossa, isso é brutal. Laura sentiu as paredes se fechando. Ela precisava sair. Virou-se rapidamente, pegando sua bolsa, pronta para correr, mas a voz de Jason a parou no lugar. Você é patética. Foi alto o suficiente para todos ouvirem. Uma facada aguda de humilhação queimou em seu peito. Jason jogou o celular em uma das cadeiras à beira da piscina e se virou, sua expressão fixa como pedra. Ryan o seguiu, e assim, ela ficou sozinha. Sua respiração estava irregular, seus dedos tremendo enquanto segurava o celular. A tela ainda acendia, vibrando sem parar com notificações. Ela rolou pelo caos, procurando um nome. Encontrou. Eric. Sem pensar, ela apertou para ligar. A linha tocou uma vez, duas, então caiu no correio de voz. Seus joelhos quase cederam. Ela rangeu os dentes, o rosto se contorcendo em desespero. Precisava falar com ele. Precisava consertar isso. Apertou rediscar. Correio de voz de novo. E de novo. E de novo. Cada chamada sem resposta aumentava seu pânico. Ela fora exposta. Fora humilhada. E, pior de tudo, não tinha mais controle. Eric vencera a primeira rodada. E, no fundo, Laura sabia que isso era apenas o começo. Laura estava sentada sozinha em seu quarto de hotel, o gosto de coquetéis caros azedando em sua boca. A suíte luxuosa, antes um símbolo de indulgência e liberdade, agora parecia uma gaiola dourada. Seu celular estava virado para baixo na mesinha de cabeceira, vibrando em rajadas erráticas como um inseto moribundo. Ela parara de checar as mensagens horas antes. Cada vez que o fazia, mais um pedaço de seu mundo cuidadosamente construído se despedaçava. Ela respirou fundo e alcançou o aparelho. Primeiro, checou sua conta bancária. Congelada.
Depois, seu e-mail. Bloqueado. Suas redes sociais. Sumidas. O pânico apertou seu peito como uma corda se estreitando. Ela bateu freneticamente na tela, tentando redefinir suas senhas, mas cada tentativa era recebida com uma mensagem de erro fria e impessoal. Credenciais inválidas. Por favor, contate o suporte. As mãos de Laura tremiam enquanto ela mudava para seu e-mail alternativo. Uma enxurrada de mensagens não lidas a esperava, mas uma em particular fez seu estômago se contorcer. Era do seu chefe. Assunto, urgente, sobre sua recente atividade nas redes sociais. Seu fôlego ficou preso enquanto ela abria. Laura, tomamos conhecimento de certas conversas inadequadas que surgiram online sob sua conta. Dada a posição da nossa empresa sobre conduta profissional, isso representa um problema significativo. Não podemos arcar com esse tipo de exposição. Com efeito imediato, estamos encerrando seu emprego. Seu último pagamento será processado até o final do mês. O RH entrará em contato. Daniel Hayes, diretor de marketing. O coração de Laura batia tão alto que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Não, 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 ela sussurrou, balançando a cabeça em descrença. Ela correu para verificar o que havia sido postado. No momento em que abriu o navegador, um pesadelo se desenrolou diante de seus olhos. Capturas de tela, centenas delas. Mensagens privadas, textos, conversas explícitas. Cada troca furtante, cada comentário cruel sobre seu marido, cada momento que ela pensava estar escondido por trás de senhas e configurações de privacidade, tudo agora era público. Um calafrio correu por suas veias enquanto ela via os comentários inundando abaixo das postagens. Nossa, mulher casada fazendo tudo isso? Que nojo. Imagine ser o marido dela. Espero que ele já tenha ido embora. Isso é ouro, ela merece cada pedaço disso. Perdeu seu emprego. Boou, ações têm consequências, querida. Seus dedos se curvaram tão fortemente ao redor do celular que suas juntas ficaram brancas. Isso não podia estar acontecendo. Uma notificação surgiu na tela, chamada recebida, mãe. Por um segundo, ela hesitou, então deslizou para atender. Mãe, eu. O que você fez? A voz de sua mãe era afiada, mais furiosa do que ela jamais ouvira. Você tem ideia do que está acontecendo agora? Pessoas estão me ligando. Amigos da família. Todo mundo. Seu pai está humilhado. Ele nem quer sair de casa. Mãe, eu não. Estão dizendo que você estava traindo, que você postou aquelas mensagens nojentas você mesma. Isso é verdade. Lágrimas queimaram nas bordas da visão de Laura. Eu não postei. Alguém me hackeou. Oh, então agora você é a vítima. Sabe de uma coisa? Não quero ouvir. Sua mãe exalou bruscamente. Seu pai e eu terminamos de limpar suas bagunças. Não queremos você voltando para casa. A linha ficou muda. Laura abaixou o celular lentamente, sua visão embaçando. Sua própria família havia virado as costas para ela. Ela se encolheu na beira da cama, agarrando os lençóis como se eles pudessem ancorá-la a alguma forma de estabilidade. O peso de tudo desabou de uma vez. A traição que ela achava ter cometido em segredo agora estava exposta para o mundo ver. E ela ainda não sabia o quão profundo o dano realmente era. Então, como se estivesse zombando, outra notificação piscou em sua tela. Uma nova mensagem de um número desconhecido, aproveitando sua viagem. O estômago de Laura se contorceu. Ela já sabia quem era. O aeroporto estava incomumente frio, ou talvez fosse apenas ela. Laura envolveu os braços ao redor de si mesmo ao descer do avião. O brilho artificial das luzes do terminal não fazia nada para aquecer o poço gelado em seu estômago. Ela mal dormira nas últimas 24 horas. O pânico a drenara, substituindo confiança por paranoia, risadas por silêncio. Seu celular estava agarrado em sua mão, a tela manchada com impressões digitais desesperadas. 118 chamadas, todas sem resposta. A mesma mensagem pescando para ela como uma provocação cruel, mensagem não entregue. Ela engoliu em seco. Talvez ele a tivesse bloqueado. Talvez a estivesse ignorando por despeito. Mas ele teria que falar com ela eventualmente, não teria. A viagem de táxi para casa foi sufocante. O motorista continuava olhando para ela pelo retrovisor, talvez sentindo a tensão que emanava dela em ondas. Cada semáforo vermelho parecia uma eternidade, cada curva a levava mais perto de algo que ela não tinha certeza se queria enfrentar. Finalmente, eles entraram na rua suburbana silenciosa. A casa deles, a casa dela, estava lá, sob o brilho fraco da lâmpada da rua, parecendo exatamente a mesma de quando ela partiu. Ainda assim, algo parecia errado.
As rodinhas da mala clicaram contra o pavimento enquanto ela se aproximava da porta da frente, alcançando instintivamente as chaves. No momento em que o metal deslizou na fechadura, ela soube. Não girou. Franzindo a testa, ela tentou novamente. Nada. A fechadura fora trocada. Seu estômago se contorceu. Ela bateu na porta, o som ecoando no silêncio vazio. Eric, ela chamou, batendo novamente, mais forte dessa vez. Nada. Nem um único movimento de dentro. Sua respiração acelerou. Ele não faria isso. Não a excluiria completamente. Ele estava apenas bravo, só isso. Ela pegou o celular e discou o número dele novamente. A chamada tocou uma vez, apenas uma, antes de ir direto para o correio de voz. Bloqueado. Não, 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 ela sussurrou, apertando retiscar como se pura força de vontade pudesse fazer a chamada passar. Mas o resultado foi o mesmo. Uma sensação de afundamento subiu por sua espinha. E então ela viu. Um envelope grosso, colado cuidadosamente na porta, seu nome impresso em letras nítidas e precisas na frente. Sua mão tremia enquanto ela o rasgava, tirando os papéis de dentro. As palavras a atingiram como uma sirene, petição para dissolução do casamento. O mundo girou. Ela releu o cabeçalho, sua visão embaçando com a fonte legal afiada. Abaixo, a assinatura dele encarava, escrita em traços firmes. Estava feito. Ele já a havia registrado. Um som engasgado escapou de sua garganta. Ela alcançou a maçaneta novamente, sacudindo-a violentamente. Eric, abra a porta, por favor. Nenhuma resposta. A realização a atingiu como um trem. Ele não estava lá. Ele não a excluíra apenas da casa. Ele havia ido embora. Tudo o que ela temera, tudo o que tentara desesperadamente conter nas últimas 48 horas, era real. Não era apenas uma briga. Não era algo que ela pudesse resolver falando. Ela havia perdido. Sua respiração vinha em gafes curtos e quebrados. O pânico que a agarrara no hotel, no avião, no táxi, não era nada comparado a isso. Ela rira quando enviara aquela mensagem para ele dias atrás. Estou-te traindo, lide com isso. Agora, era ela quem estava sozinha no frio, trancada para fora de sua própria vida. Os papéis em suas mãos pareciam mais pesados do que deveriam. A tinta poderia muito bem ter sido esculpida em pedra. Isso era real. Isso era permanente. E Eric se fora.